Olá, eu me chamo Carolina de Souza e sou bolsista do Museu e Observatório Astronômico Antares. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é filosofia da ciência. Dentro do nosso cronograma, nós vamos discutir o que é ciência, falaremos um pouquinho sobre a vacina e depois conversaremos sobre o que é a filosofia da ciência de fato. Iniciaremos nosso papo com uma citação de Novalis, que foi um importante romancista alemão. Ele diz: as hipóteses são redes, e só quem as lança colhe alguma coisa. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que apenas quando nós conseguimos visualizar as possibilidades sobre algo, é que podemos colher alguma informação, é que podemos aprender sobre aquilo que estamos observando, é que podemos conseguir algum conhecimento acerca de alguma coisa. Mas o que conhecemos como ciência? Nós temos a matemática, a física, a química, a biologia, a história, a geografia, a astronomia e a sociologia. Eu coloquei a filosofia entre parênteses porque há um pensamento que a filosofia tende a ser ou tem um modo de fazer diferente do que se faz a ciência. Mas o que é que diferencia e o que é que agrega todas essas coisas? O que é que diferencia a filosofia da ciência agora e o que é que agrega a ciência de todos esses elementos da matemática, da física, da química e da biologia? Por que eu posso chamar a matemática e a física de ciência e da filosofia não? Então, para compreender melhor o que é ciência, acho mais fácil a gente diferenciar de outras coisas. E uma das coisas que ultimamente se relaciona muito com ciência, mas que não é ciência, é o senso comum. Mas o que é o senso comum, né? O senso comum é aquele conhecimento basicamente baseado em crenças, que é constituído de forma muitas vezes cultural pelas pessoas, de modo quase que espontâneo e não crítico. A ciência, inclusive por muitas vezes, se posiciona contra esse senso comum, e o que na filosofia a gente pode chamar de doxa também, opinião. Nem tudo é o que parece ser. E nós precisamos de uma investigação ávida e criteriosa para desvelar essas aparências. Isso não quer dizer que o senso comum está sempre errado, porém não é um conhecimento testado e verificado com rigor, e pois muitas vezes explicita uma opinião subjetiva sobre determinado assunto. Pois se então ciência não é senso comum, o que é ciência? Na nossa ideia clássica de ciência, ela está relacionada a uma ação, uma atividade. A gente pode chamar essa atividade de atividade científica, que consiste na observação da natureza com um raciocínio lógico para a obtenção de conhecimento. Ou seja, é um conhecimento possível de ser adquirido através dos nossos sentidos, das nossas sensações e observações sobre o mundo à nossa volta. Podemos dizer então que a ciência ela busca explicar as coisas do mundo. A ciência é um conhecimento e um conhecimento sobre o mundo, englobando saberes distintos, possíveis de serem validados ou demonstrados por investigações. O que caracteriza a ciência é o seu método, que, embora seja muito variado, dispõe em geral de um vigor objetivo, com uma linguagem que impossibilite ambiguidades, buscando cada vez mais ser precisa e direta. O método científico mais conhecido e difundido atualmente é a ciência experimental e seu direcionamento indutivo. Informações sobre o mundo podem ser coletadas de maneira que podem, em análise, ser justificadas ou estabelecidas como verdadeiras. O método indutivo tem como ponto de partida a observação de fatos e fenômenos que ocorrem na natureza. Por esse motivo, a experiência e o contato com o mundo é crucial para a formalização e validação desse conhecimento. Consiste, então, na junção da observação com o raciocínio lógico, onde uma lei universal pode ser construída através de observações particulares e isso basicamente segue as seguintes etapas. No primeiro momento, nós temos a etapa de observação, que é o momento em que o pesquisador vai observar determinada matéria ou fenômeno. Posteriormente, nós temos o processo de elaboração do problema, que é a fase do questionamento. O cientista ou pesquisador vai elaborar perguntas sobre o fenômeno que estava sendo observado. Por que o fenômeno ocorre, como ocorre, quais são os fatores que originaram esse fenômeno,
Qual a composição do material, substâncias? Essa é uma das possibilidades de questionamento acerca de algo a ser observado. Logo após, nós temos a etapa de formulação de hipóteses, onde os questionamentos gerados na etapa anterior vão ser pautados e articulados com base num conhecimento prévio sobre os materiais ou fenômenos semelhantes àquele observado previamente. A etapa em que o pesquisador vai responder as perguntas feitas pela etapa anterior, que é a etapa do questionamento. A etapa de hipótese é o ponto de partida para a experimentação. Já no momento de experimentação, os experimentos e pesquisas bibliográficas são levantados com base nas hipóteses questionadas no momento anterior. O objetivo aqui é encontrar resposta para cada um dos questionamentos que foram elaborados. Caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram. Mas se os resultados da experimentação forem satisfatórios, o cientista então vai partir para a etapa de conclusão. E passado esse momento de experimentação, nós temos a etapa de análise dos resultados, onde vão ser analisados todos esses resultados coletados através da experimentação e vão se verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas que foram levantados e também se estão de acordo com as hipóteses levantadas anteriormente. A etapa final, a etapa de conclusão, é o momento em que o cientista verifica se os experimentos e as pesquisas realizadas respondem, de fato, aos questionamentos levantados e permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados. Essas afirmações podem ser chamadas de teorias ou também leis científicas, que é quando diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, passando a ter uma lei universal. E um produto científico em evidência atualmente, além da tecnologia, é a vacina contra o coronavírus. E para entender melhor como a vacina é feita e a importância desse procedimento para a saúde da população mundial, eu trouxe um vídeo do Nerdologia, que é um canal de divulgação científica brasileiro, e um vídeo do Ivan Mesquita, que ele fala sobre o Butantan, que é um centro de pesquisa brasileiro. Vejam se vocês conseguem visualizar as etapas da metodologia científica indutivista demonstrada nesses vídeos, quando eles falam sobre a criação e construção da vacina. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Entenda a relação entre sua expectativa de vida, um imperador chinês e uma vaquinha inglesa nesse Nerdologia sobre a história das vacinas. Pandemias e vacinas costumam ser um assunto para o Átila, que já fez vários Nerdologias sobre esses assuntos. Ainda assim, a disseminação de doenças em grande escala também traz impactos históricos nas sociedades, na economia e na cultura, e já vimos algum desses casos aqui antes. Os registros escritos mais antigos de humanos agindo ativamente para criar imunidade contra uma doença são do século XVI, na China, contra a varíola. Restos de feridas causadas pelas doenças eram secos ao sol e aspirados pelas pessoas, uma prática chamada de variolação. Após isso, elas costumavam desenvolver sintomas moderados da doença, mas agora tinham um organismo pronto para combater o vírus. É possível que esse costume chinês seja ainda mais antigo, com fontes especulando que isso já era feito mais de 2000 anos atrás. O conhecimento dessa prática chinesa chegou na Europa no século XVII, durante o reinado de Kangxi, o imperador mais longevo da história da China, que foi acometido com varíola quando criança e, na vida adulta, ordenou que seus filhos fossem inoculados. A variolação também era praticada por alguns povos africanos, e, a partir de um africano escravizado onde hoje é os Estados Unidos, essa forma de prevenção foi incentivada na América do Norte no século XVII. A varíola talvez tenha sido a doença mais mortal da história, e é virtualmente impossível calcular quantas pessoas morreram por causa dela. Foi a varíola que motivou a primeira campanha obrigatória de imunização, em 1777, quando George Washington determinou que todos os soldados que lutavam na Guerra de Independência dos Estados Unidos deveriam passar pela variolação. A prática provoca imunidade. Entretanto, ela não é uma vacina propriamente dita, e não é tão segura e prática quanto uma campanha de vacinação.
era necessário descobrir como imunizar uma grande comunidade de pessoas contra a varíola. Em 1796, o médico inglês Edward Jenner decidiu fazer um teste. Um costume popular inglês pregava que pessoas que lidavam com vacas não morriam de varíola, pois contraíam a varíola bovina, menos perigosa, e ficavam imunizadas. As mulheres que extraíam leite ficavam com feridas na mão, mas normalmente não mais que isso. Jenner coletou o material das feridas de varíola bovina de uma camponesa e inoculou um menino de 8 anos de idade com elas, via um pequeno corte. O garoto ficou doente, mas se recuperou. Posteriormente, Jenner inoculou o menino com varíola humana e ele não desenvolveu nenhum sintoma. Hoje isso seria eticamente discutível, é claro. Jenner, de uma vez só, provou tanto que a varíola bovina imunizava seres humanos, quanto que essa proteção podia ser transmitida numa cadeia humana de uma pessoa para outra. O médico testou outras 23 pessoas de maneira parecida, incluindo seu filho, então bebê. Após análise de seus resultados e novos testes, Jenner tornou-se aclamado por toda a Europa, embora tenha enfrentado algumas resistências de religiosos. Em 1803, o governo britânico iniciou sua primeira campanha de vacinação gratuita. Para permitir que Jenner pudesse se dedicar aos estudos das vacinas, ele recebeu algo como 17 milhões de reais do governo em valores atuais. Napoleão, um inimigo do Reino Unido, em 1805, ordenou a vacinação de seu exército e, em gratidão, condecorou Jenner e libertou prisioneiros britânicos, afirmando que não poderia negar um pedido de um dos maiores benfeitores da humanidade. E sim, como Átila já explicou, é verdade que a palavra vacina é derivada da palavra vaca. Em 1840, o governo britânico proibiu a variolação e determinou que a vacinação seria fornecida para todos que desejassem. Em 1853, a vacinação obrigatória para crianças foi instituída. No gráfico na tela, vocês podem ver o histórico da expectativa de vida ao nascer no Reino Unido por 250 anos. Estão vendo que é nesse período que a expectativa de vida começa a subir muito mais rápido? Você pode até achar que é coincidência, mas estará errado. Invenções desse período que facilitaram a massificação das vacinas foram a agulha hipodérmica e as seringas modernas, dispensando a necessidade de fazer incisões para a vacinação. No final do século XIX, com a Segunda Revolução Industrial, a fabricação de vacinas já estava difundida por diversos países, e novas e melhores vacinas foram desenvolvidas, incluindo para outras doenças, com o biólogo e pesquisador francês Louis Pasteur como talvez a principal figura desse período. Campanhas de vacinação tornaram-se parte das políticas de prestígio nacional. Em 1874, o Império Alemão iniciou suas primeiras campanhas de vacinação obrigatória. 20 anos depois, apenas 5 pessoas morreram de varíola no país. Nem tudo é louvável, claro, já que tais avanços na medicina também incluíam práticas condenáveis, como o teste de novas vacinas em populações nativas dos impérios coloniais, sem que as pessoas soubessem ou consentissem em serem cobaias. Como comentamos no Nerdologia sobre a gripe espanhola, a Segunda Revolução Industrial trouxe inovações tecnológicas, mais comércio, maior fluxo de pessoas pelo mundo. Consequentemente, mais doenças sendo levadas de um lado para o outro. E vírus e bactérias não respeitam fronteiras nacionais. A cooperação internacional tornou-se necessária. A varíola, por exemplo, mesmo com grandes campanhas de vacinação em alguns países, ainda existia, especialmente em regiões mais pobres, e continuava matando. Para ser mais preciso, em menos de 80 anos, no século XX, cerca de 300 milhões de pessoas morreram de varíola. Com a criação de diversos organismos internacionais após a Segunda Guerra Mundial, a erradicação da varíola começou a ser executada em escala mundial. Mesmo durante a Guerra Fria, um período de tensão, a União Soviética e os Estados Unidos cooperaram para eliminar a doença, já que a saúde é mais importante. Em 1958, o virologista soviético Viktor Zhdanov propôs uma resolução na Organização Mundial de Saúde para a erradicação da varíola. Em 1966, foi formada a Unidade de Erradicação da Varíola, sob a liderança do médico Donald Henderson dos Estados Unidos e utilizando a metodologia do epidemiologista Karel Haska, da então Tchecoslováquia. Inicialmente, as duas superpotências que forneciam o pessoal médico e as vacinas, mas também cediam a tecnologia para que os países de desenvolvimento pudessem fabricar seus próprios insumos. Nesse período e com apoio internacional, que foi criado o Programa Nacional de Imunizações, focado em combater a varíola no Brasil. O país já tinha instituições como a Fundação Oswaldo Cruz, fundada em 1900, e o Instituto Butantan, fundado em 1901. Ambos hoje são referências mundiais em diversas áreas. E, em 1942, foi criado o Serviço Especial de Saúde Pública, responsável pela primeira campanha nacional de vacinação em 1961.
tais iniciativas públicas tiveram o mesmo efeito na expectativa de vida do brasileiro, que passou a crescer desde então. Após 2 décadas de campanhas de vacinação, no dia 8 de maio de 1980, a humanidade conseguiu algo incrível. É o dia em que a OMS certificou a erradicação da varíola entre humanos, com o último caso natural sendo de um cozinheiro somali em 1977. Ele viveu até 2013. Em valores atuais, o custo total do programa foi de cerca de 2 bilhões de dólares. 10% do que o mundo gasta em saúde por dia atualmente. Os custos de vacinar as pessoas são muito menores do que os custos de tratar e conter doenças. A mesma cooperação internacional permite que a humanidade também seja perto de erradicar a poliomielite, outra doença que afetava milhões de pessoas. Atualmente, apenas Afeganistão e Paquistão registram casos naturais da doença, já que as campanhas de vacinação são infelizmente prejudicadas pela tensão e violência das últimas décadas. Aqui no Brasil, o símbolo dessa campanha de saúde pública é o Zé Gotinha. E, ao mostrar de maneira breve a trajetória histórica da vacinação, é importante notarmos como ela foi essencial para a humanidade chegar onde chegou e é necessária para ir além. É uma história em desenvolvimento que não pode ser interrompida. Excepcionalmente, não teremos comentários sobre o vídeo A Origem das Tradições de Natal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem nosso canal para conhecer mais sobre conquistas da humanidade e até a próxima! Vem cá, velho, você conhece Vital Brasil? Não é do Paralama do Sucesso, não. É do Butantã, o instituto. Pivete era correria, viu? Trampava de vários corre ele. Predeiro, motorista de aplicativo de bondinho, carregado de peso. Levava as compras das coroas do mercado, tá ligado? Não tinha tempo ruim pra VITs. E aí ele pegava o dinheiro que juntava e pagava suas contas do mês e seus estudos. Que ele queria cursar medicina, não tinha nem naquela época. Aí fez uma ponta e se jogou pro Rio de Janeiro. Tinha várias cartas de apresentação, tipo de recomendação, velho. Mas ninguém dava ouvido. Toda vez que ele ia pedir emprego, que mostrava as cartas, o povo não tava nem aí. Chegava em outro canto, mesma coisa. Ele se indignou, rasgou as cartas tudo e tocou fogo. E falou, ó, velho, vou fazer meu corre na minha caminhada, no meu suor mesmo, tá entendendo? Aí estudou com uma porra e passou num concurso pra trabalhar na estrada de ferro, uns bondinhos. E aí trabalhava o dia todo e de noite estudava medicina. Formou a boca de 1891. E foi trabalhar lá em Botucatu, São Paulo, tá ligado onde é que é, né? Naquela época, velho, estava rolando várias pandemias de febre amarela, varíola, peste bubônica, até malária tinha. E ele era inteligente, papo. Desenvolveu várias vacinas e praticamente ajudou a acabar com as doenças tudo. Quando chegou em 1897, ele foi trabalhar com Adolf Lutz. Lá no Instituto Bacteriológico, o SESC queria perder essa oportunidade. Adolf Lutz barril nesse negócio de epidemia. Eu sei que Pivete rolou a segunda onda da peste bubônica lá em Santos, São Paulo. E aí o prefeito falou, ô Vital, chame seu bonde e venha pra cá. Aí foi Adolf Lutz, Emílio Ribas, Oswaldo Cruz, Vital e sua moto. Chegou lá, velho, demorou 2 dias, ele chamou o prefeito. É, prefeito, confirmado, é peste bubônica, acabei de pegar. Aí o prefeito até ficou meio sem graça assim, tá ligado? Que botou ele na laranjada. Mas aí de boa, velho, tinha o time que ele tava, só os psicos da medicina e da ciência. Aí ele saiu de boa, ficou curado logo. Eu sei que nessa época, velho, morreu um bocado de gente de picada de cobra, picada de inseto. Aí ele chegou pras autoridades e falou, oi, invista em mim, que eu tô com as ideias boas aí do sorantiofídeo, negócio das picadas de cobra. Oxe, as autoridades falou, é nenhuma, Vites. A gente bota fé em você, vamos botar uma grana em sua mão, você desenrola isso aí. Porque o soro antiofídico da época só funcionava em um tipo de cobra, às vezes nem fazia efeito. Aí o caboclo tomava picada e morria. Era mais de 5 mil mortes todo ano no Brasil. Aí um belo dia, ele tava na fazenda dele, viu um cavalo sendo picado por uma cobra, véio, e não morreu. Aí ele falou, pera ainda, o cavalo não morreu? Achei a parada, achei como é? A negócio, a cura. Vou meter o veneno de cobra no cavalo, o cavalo não morre, produz anticorpo, eu tiro o sangue dele e faço a vacina. E é como? Quem não gostou muito foi os cavalos, que olhou pra ele assim, tá ligado? Com um olhar de... Porque cavalo não fala, tá ligado, né? Olhou pra ele com um olhar de... Pô, que ideia maravilhosa que você teve, hein, Vites? Por que você não bota em você? Filho da pé. E relinchou. No ódio.
Oxe, não é que a ideia bateu certo, Pivete? Aí o governo falou, Vites, tá sobrando 15 milhões aí que a gente não comprou leite condensado, bala, pirulito. Vou pegar esse dinheiro, vou botar todo em sua mão, que a gente tá precisando investir em coisa séria mesmo, na produção de mais vacinas, pra ver se acaba com essas epidemias aí. Porque o governo daquela época investia em vacina, tá ligado? Aí falou, ó, tem uma casinha ali meio abandonada na roça de meu pai. A gente reforma e você faz o laboratório lá. Você se garante? Aí o Vites falou, eu se garanto. Ele se empolgou, né, velho? Tava realizando um sonho de criança. E você sabe como era o nome da fazenda, Pivete? Butantã, que em tupi-guarani significa terra duríssima. Em baianês é terra boa, tá batendo o teno. E aí de lá pra cá o instituto foi crescendo e desenvolvendo várias vacinas. Se tornou o primeiro centro mundial de soro contra a mordedura de serpente. Em 2009 produziu a vacina contra a gripe suína, H1N1. Aí quando chegou em 2010, velho, rolou um incêndio, matou várias serpentes, tá ligado? Até aquele guitarrista Slash doou mais de 1.500 cobras pra eles lá, que morreu muita cobra, véio. Eu sei que agora em fevereiro o Instituto Butantan tá completando 120 anos de sucesso. Desenvolveu até a Coronavac, meu filho, com a ajuda da Sinovac chinesa. E é como. E foi assim, Pivete, a história de Butantan e Vital Brasil, o Vites. E eu vou deixar aqui humildemente meu salve pra todos os funcionários do Instituto Butantan e dizer que a gente tá cheio de orgulho de vocês, vocês lindo. É sim. Agora compartilha nos stories pra galera conhecer a história do Butantan e marca a galera pra conscientizar de tomar a vacina. É nenhuma? Então segue o Cero. Não, não é esse aí não, pô. É o Instituto da Índia. É o Cero eu, Ivan Mesquita. A ciência, apesar de sua objetividade, não se resume apenas ao saber pelo saber, pois ela envolve pessoas e é feita por pessoas. E é permeada também por várias indagações éticas, políticas, que os cientistas e nós que nos relacionamos com a ciência o tempo todo não devemos nos abster. Fazer e falar de ciência configura também uma responsabilidade social, que nos obriga a refletir sobre o fazer científico e suas reverberações. E é aí que entra a filosofia da ciência. A filosofia, ela vai investigar a ciência e seus fins e suas prioridades, vai analisar suas condições de existência e suas técnicas, buscando cada vez mais, através do pensamento crítico, o melhor uso possível da ciência para a humanidade. E é isso, gente. Agradeço o compartilhamento do tempo de vocês aqui nesse momento. E eu espero em breve poder estar presencialmente dialogando sobre esse tema e tantos outros com vocês. Até breve.